pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula tratará sobre a história das pandemias, a gripe espanhola de 1918 e o Covid-19, a pandemia que vivemos hoje. E para iniciar, vocês sabem o que quer dizer pandemia? Não? Então vamos descobrir juntos. Antes de entendermos pandemia, precisamos entender o surto e a epidemia. Então, leiam o quadro e descubram o significado dessas duas palavrinhas. Leram? Agora sim, vamos lá e descobrir a pandemia. Que não é a primeira vez que o mundo passa por isso? Lá em 1918, na Primeira Guerra Mundial, foi descoberta a gripe espanhola, que contaminou mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo. Agora, vamos descobrir um pouquinho mais dessa história. Você está curioso? É claro que o mundo mudou bastante nesses 102 anos que separam essas duas doenças, mas existem muitas semelhanças entre elas, os cuidados com a prevenção, a forma de contágio, os sintomas e a desobediência da população. Bom, vamos nos aprofundar um pouquinho mais. A maior suspeita é que os primeiros casos da gripe espanhola tenham aparecido em soldados da Primeira Guerra Mundial lá nos Estados Unidos, mas não demorou muito para esse vírus se espalhar por todo o mundo. Foi chamado gripe espanhola se não iniciou na Espanha. Acontece que esse país era um dos únicos estáveis e democráticos naquela época. Com uma imprensa relativamente livre, acabou sendo um dos poucos a noticiar o aumento do número de casos e mortes, e levou esse estigma, que perdura por décadas. Essas imagens nos fazem pensar, se é tudo tão difícil para nós, imagina para a população daquela época, que vivia numa guerra. A medicina não era tão avançada e as informações demoravam tanto para chegar de um país para o outro. Bom, não deve ter sido nada fácil. Essas imagens nos fazem pensar, se é tudo tão difícil para nós, imagina para a população daquela época que vivia numa guerra, a medicina não era tão avançada e as informações demoravam tanto para chegar de um país para o outro. Bom, não deve ter sido nada fácil. Agora observe esse mapa e veja quão catastrófica a gripe espanhola foi em todo o mundo. E fica aqui um desafio para vocês. Pesquisem essas informações e tragam para discutirmos na próxima aula. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a Covid-19. Pode ver aí no mapa, os primeiros casos do novo coronavírus foram descobertos aí nessa cidadezinha de Wuhan, lá na China. Não demorou muito para que o vírus se alastrasse por todo o país e que em 11 de março de 2020 a OMS decretasse a pandemia. Com portos e aeroportos liberados e a fácil transmissão do vírus, não demorou muito para que todo mundo sofresse com as consequências do Covid-19. E a partir daí, começa uma corrida contra o tempo de autoridades, médicos e da população para salvar o maior número de vidas.
atualizada em 14 de novembro de 2020, mostra o número de casos e óbitos no Brasil dividido por regiões. A gente pode perceber que as regiões Sudeste e Nordeste lideram o ranking do número de casos. E agora eu deixo esse desafio para vocês. Analisem a tabela anterior, imprimam esse mapa e pinte as duas regiões com maior número de casos. Quando o vírus começou a se alastrar pelo mundo, a OMS criou alguns protocolos para a proteção de toda a população. Nos slides a seguir, vamos ver alguns deles. Vamos lá? Ficar em casa foi um dos cuidados com a nossa saúde, e a tecnologia foi uma grande aliada para continuarmos em contato com as nossas famílias. Um outro cuidado é o uso da máscara, para a nossa proteção e a proteção das outras pessoas contra o coronavírus. Tomar distâncias seguras em filas e evitar aglomerações. Outra mudança se deu na educação. As crianças, os jovens, passaram a ter aulas remotas dentro da sua própria casa. Com as empresas fechadas, a saída foi o home office. Muita gente trabalhando dentro da sua própria casa.